Olá pessoal, então, corpos algebricamente fechados, vídeo 14, a gente está se movendo rapidamente em direção ao infinito e além, tá bom? Então, vamos dar uma definição logo de uma vez por todas para ficar claro, tá bom? O importante dessa definição não é nem a definição em si, porque vocês já devem saber, né? Basicamente o que significa um corpo algebricamente fechado. O importante dessa definição para mim é que vocês entendam estas equivalências, tá bom? Então, um corpo ômega é grandão, né? A gente sempre usa a letra ômega para corpos que a gente imagina ser grandões, assim, né? É dito algebricamente fechado se ele satisfaz as seguintes condições. E a gente vai mostrar que essas condições são equivalentes. Primeiro, que as suas extensões algébricas são triviais, ou seja, se ele já é algebricamente fechado, não tem como estendê-lo algebricamente. Se isso aqui for uma extensão algébrica, então é porque o L é igual ao ômega, tá bom? Isso é equivalente a dizer que os únicos polinômios irredutíveis são os de grau 1. Tá? Então, falar que os únicos polinômios irredutíveis são de grau 1 quer dizer que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 se fatora completamente como um produto de fatores lineares no próprio ômega de x, né, sem ter que passar para nenhum corpo maior, sem ter que passar para nenhuma extensão. E a gente vai ver que isso é equivalente a todo polinômio não constante p de x possuir raiz em ômega. Tá? Então, algumas dessas implicações são triviais. Tá? Então, primeiro, se os únicos polinômios irredutíveis são os de grau 1, é claro que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 se fatora unicamente como fatores lineares em ômega de x. Então, esta implicação aqui é trivial. Tá? Esta implicação aqui eu também acho que é trivial, porque se todo polinômio se fatora com produto de fatores lineares, é claro que todo polinômio não constante, ou seja, de grau maior ou igual a 1, tem uma raiz em ômega. Tá? Então, dessas equivalências aí, a gente já viu algumas implicações, vamos ver as que estão faltando. Ok? Então, primeira implicação, 1 implica 2. Tá bom? Então, nós vamos assumir aí, né, vamos voltar aqui, a afirmação 1 é que as extensões algébricas são triviais, e depois a gente tem que provar então que os irredutíveis têm grau 1. Então, vamos lá. Vamos pegar um cara irredutível, né, vamos ver se ele é de grau 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é, já que ele é irredutível, considere esse quociente L aqui, que vai ser um corpo. Tá? E lembrem que tem um jeito, né, de ver como os caras constantes de grau 0, ver o ômega aqui dentro. Então, esse L aqui é uma extensão finita de ômega. Tá bom? Essa extensão finita, cujo grau é exatamente o grau de f de x. Se ela é uma extensão finita, ela tem que ser algébrica. Tá bom? Então, por hipótese, as extensões algébricas de ômega são triviais. Tá? Então o único jeito dessa extensão aqui dar o próprio ômega é se o grau de x for 1, se o grau da extensão for 1. Então se o grau de x é 1, quer dizer exatamente que os caras irredutíveis têm grau 1. Então isso prova a implicação de 1 para 2. Tá? Fica faltando a implicação de 4 para 1. Então vamos pegar uma extensão L de ômega aqui que é algébrica. Legal? E o θ pertencente a L. Tá? O que a gente quer mostrar, então, já que a extensão é algébrica, a gente quer mostrar que eles são iguais, a gente quer mostrar que o θ pertence a ômega. Por que isso é verdade? Bom, já que a extensão é algébrica, pega o f de x aqui no ômegazão de x, o polinômio minimal de θ sobre esse ômega. Tá? Então, já que a extensão é algébrica, pega o polinômio minimal. Claro que se ele é minimal, ele tem que ser irredutível, então ele é irredutível em ômega de x. Tá? Por outro lado, a gente está assumindo que o f de x ele admite uma raiz ômega em ômegazão. Essa é exatamente a hipótese, né, número 4, que os caras têm raízes em ômega. Então, já que ele tem uma raiz ômega, então x menos ômegazinho divide o f de x em ômegazão de x. Só que o f de x, por hipótese, é irredutível. Se ele é irredutível, então como é que essa divisibilidade pode ser verdadeira? Só se eu estiver multiplicando por constantes, mas como o polinômio f de x é mônico e esse polinômio aqui é mônico também, isso quer dizer que eles têm que ser iguais. Tá? Então, portanto, o f é linear, tá? E essa raiz θ que ele tinha, na verdade tem que ser o próprio ômega, o ômegazinho. Então o ômegazinho pertence ao ômegazão. Então a gente provou que a extensão aqui, né, é exatamente o que a gente queria provar que o ômegazinho pertence ao ômegazão, que a extensão algébrica é trivial. Legal? Então, essas são as 4 definições equivalentes de corpos algebricamente fechados. E agora tem um teorema. Esse é um teorema importante, né? Que dado um corpo K, existe uma extensão algébrica dele com K. Opa, faltou aqui um erro de digitação.
esse K auge aqui em cima, né? Essa é a notação com esse algo no expoente aqui, e que esse algo é algebricamente fechado, tá? Então todo o corpo está contido em algum corpo que é algebricamente fechado. Vai ficar um fato aqui para a gente provar depois, tá? Que o fecho algébrico ele é único a menos de isomorfismo, tá legal? Por enquanto a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, e a gente vai mostrar também que esse fecho algébrico ele abraça assim, todas as extensões algébricas desse corpo base que é o K, né? No sentido que toda extensão algébrica de K está imersa, né, pode ser contida nesse fecho algébrico, tá? Então ele é a mãezona de todas as extensões algébricas. Isso a gente vai provar mais tarde. Bom, quanto a esse teorema, pessoal, a construção do fecho algébrico ela é um pouco complicada para ficar falando aqui, né? Ela não é particularmente difícil, mas tem uns detalhezinhos. Então, leiam as notas de aula. Sério. Olha lá a construção do fecho algébrico de um corpo. Vocês devem ser capazes de entender. Eu vou colocar nas notas de aula e suponho que tudo vai acabar em paz, tá bom? Mas a gente pode discutir o nosso encontro ao vivo se for necessário, e de qualquer forma eu devo falar uma coisinha ou outra sobre isso, tá bom? Mas deem uma olhada nas notas de aula para ver como é que a gente faz essa construção do fecho algébrico. Tá? Finalmente, pessoal, eu vou terminar aqui dando uma definição importante que a gente vai usar pra caramba a partir da próxima, talvez já do próximo vídeo. Vamos pegar um corpo aqui e um θ que está no seu fecho algébrico, tá bom? Então, o legal agora é que a gente sempre pode apelar agora para a existência desse fecho algébrico. Isso a gente vai fazer direto. Então, dado esse θ aqui que está no fecho algébrico, vamos pegar o m de x e o seu polinômio minimal sobre k, tá? Então, as raízes do polinômio minimal, né, nesse fecho algébrico aí, então todas as raízes vão estar nesse fecho algébrico, as raízes do minimal são chamadas de conjugados de θ sobre k. A gente já estava usando em alguns momentos assim uma ideia intuitiva do que eram os conjugados, né, de um certo número, né, de um elemento de um corpo, mas agora fica claramente a definição. As raízes, né, todas as raízes do polinômio minimal do θ são chamadas de conjugados. Tá? Vou dar alguns exemplos. Né? Então, conjugados de raiz quadrada de 3 sobre os racionais. Então, vamos ver qual que é o minimal do raiz de 3, né, sobre o Q. X² menos 3, cujas raízes são raiz de 3 e menos raiz de 3. Sobre R, qual que é o polinômio minimal de raiz de 3? É x menos raiz de 3. Então, o único conjugado do raiz de 3 sobre R é o próprio raiz quadrada de 3. Legal? Então, exemplo B. Sobre Q, quem são os conjugados de y raiz quarta de 3? Mais ou menos raiz quarta de 3, mais ou menos i raiz quarta de 3, porque esse aqui é o minimal. Tá? Se fosse sobre R, ele teria menos conjugado, seria só mais ou menos i raiz quarta de 3, porque o minimal seria esse daqui. Legal? Então, claro que os conjugados dependem também do corpo básico que a gente está considerando. Tá? E, finalmente, se P é um número primo, né? Então eu vou ter aqui o zp, a raiz pésima primitiva da unidade. Todas as p-1 raízes pésimas da unidade, que são as potências do zp, são conjugadas entre si sobre o quê? Porque são exatamente as raízes desse polinômio irredutível aqui, tá bom? São as raízes pésimas da unidade. Essa noção de conjugados, pessoal, vai aparecer direto pelo seguinte motivo. Eu vou tentar só explicar aqui para vocês que é assim. Do ponto de vista puramente algébrico de estudo de extensões, nós não conseguimos detectar nenhuma diferença entre um certo θ e os seus conjugados. Então deixa eu explicar aqui. Ó. Quando eu vou construir esse corpo, o Q, raiz quadrada de 3, né, essa aqui é uma extensão simples de Q, a gente sabe que isso aqui é isomorfo ao Q de x, né, cortado aí pelo ideal gerado por x ao quadrado menos 3, que é exatamente o minimal. Tá? Só que o minimal do raiz quadrada de 3 também é o polinômio minimal do raiz quadrada de menos 3. Então é claro que isso aqui vai ser verdade. Tá? Esses dois corpos aqui vão ser isomorfos. Então veja, do ponto de vista corpóreo, a gente não consegue distinguir esse corpo desses. Os dois são isomorfos naturalmente, é esse daqui. Legal? Então, do ponto de vista puramente algébrico, nós não vamos ter nenhuma diferença entre um θ e os seus conjugados na hora que a gente for enunciar nossos teoremas e fazer os nossos estudos, tá bom? Então,
eles são diferentes, os conjugados são diferentes, mas todas as propriedades algébricas são as mesmas, tá bom? A gente não consegue detectar nenhuma diferença entre eles no nosso estudo de extensões de corpos. Essa aqui é a moral da história, tá legal? Então, por enquanto, né, por hoje, é isso aí. Obrigado.